No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês os 3 benefícios da resina epóxi de baixa viscosidade e de média viscosidade. Para quem trabalha com biojoias ou peças pequenas, nós temos 3 tipos de resina, no mercado. A resina de epóxi de baixa viscosidade, de média e de alta viscosidade. Mas a resina epóxi de alta viscosidade nós já eliminamos aqui das nossas resinas necessárias, tá? Porque a resina epóxi de alta viscosidade já é para trabalho de mesas, trabalhos mais robustos, tá? Então, para aplicação em biojoias e peças pequenas, seja ela chaveiros, pingentes, brincos, nós vamos estar utilizando ou resina epóxi de baixa viscosidade ou resina epóxi de média viscosidade. Eu vou estar mostrando para vocês então os 3 benefícios de cada uma e no final eu vou estar fazendo uma consideração final, que vai te ajudar a estar decidindo uma delas, de acordo com a sua necessidade. Nós vamos começar então com a resina epóxi de baixa viscosidade. A resina de baixa viscosidade ela tem um tempo de trabalho maior, ou seja, você vai preparar a resina e ela vai ter um tempo maior para você estar fazendo o serviço. Então, se você trabalha com resina de baixa viscosidade, você vai ter aproximadamente um tempo de trabalho de 40 minutos, até que ela, com 40 minutos ainda, ela vai estar numa boa espessura para você estar trabalhando e não vai danificar o seu trabalho. Então a resina epóxi de baixa viscosidade ela tem uma qualidade em relação à de média viscosidade, que é o tempo de trabalho maior. O segundo benefício da resina epóxi de baixa viscosidade é a escoabilidade. A resina epóxi de baixa viscosidade, por ela ser mais líquida, ela favorece a você trabalhar com um molde pequeno. Por exemplo, você vai fazer um brinco e ele tem muitos detalhes internos no brinco. Você utilizando a resina epóxi de baixa viscosidade, você despejar no seu molde, ele vai entrar em todas as partes do molde e vai desenhar bem ele, Então, esse aí é um ponto positivo também para quem opta por resina epóxi de baixa viscosidade, porque ele vai trabalhar, ele vai entrar em toda a região do seu molde e ele vai favorecer aos desenhos, tudo, o que não pode não ocorrer na resina de média viscosidade. Por exemplo, o molde de um brinco. Às vezes ele tem vários detalhes no próprio molde. Então, com a resina de baixa viscosidade, ele vai penetrar em todas as partes. Às vezes ele tem um furo pequeno, ele vai entrar, vai passar por todas as partes, vai desenhar, vai fazer o furinho lá. Então tá tranquilo, é uma resina ideal para você trabalhar. É a resina de baixa viscosidade para moldes pequenos. O terceiro benefício da resina epóxi de baixa viscosidade, ao meu ver, é muito importante, que é a formação de bolhas. O que acontece? Quando você mexe a resina, ela tende a formar algumas bolhas. E a resina de baixa viscosidade ela tem menos resistência, para aquelas bolhas que estão internas na resina, elas subirem. Então, quando você trabalha com a resina de baixa viscosidade, você faz a mistura automaticamente. Por ela ser menos denso, ele vai subir e vai subir até a superfície e vai estourar essas bolhas naturalmente, tá? Sem nenhum processo a mais que você possa estar fazendo, ele vai subir e vai estourar essas bolhas em cima. Então a resina epóxi de baixa viscosidade, ela tem como se diz, esse benefício, de poder estar tendo menos bolhas durante o nosso trabalho. Então esses são os 3 benefícios das resina epóxi de baixa viscosidade. Então agora eu vou mostrar para vocês os benefícios da resina epóxi de média viscosidade. A resina epóxi de média viscosidade ela é melhor no processo de doming. Se você tem uma peça plana na parte de cima, colou um adesivo, inseriu algo em cima da sua peça e for dar aquela camada de acabamento, a resina epóxi de média viscosidade ela é melhor do que a de baixa viscosidade. Por quê? Como ela já é mais viscosa, ela tem já por si uma camada maior, ou seja, um acabamento. Então você vai despejar, colocar um pouco de resina epóxi em cima da sua peça, ela vai formar aquela cúpula, que é o significado de doming, que é uma cúpula que forma tipo uma lente em cima da peça. Por ela ser mais grossa, ela não escorre tanto e evita de estar passando nas laterais
e ela também dá o acabamento em cima, que fica um aspecto melhor, tá? Então é um benefício na resina epóxi de média viscosidade. Não que a resina epóxi de baixa viscosidade não dê para a prática do doming, tá? Mas aí é um outro procedimento, você pode deixar ele descansar um tempo a mais, tá? Então, na prática do doming, na minha opinião, e de várias pessoas que trabalham com isso, a resina epóxi de média viscosidade é melhor na prática do doming. O benefício da resina epóxi de média viscosidade é para você conseguir trabalhar com as cores. Você vai fazer uma peça que tem variação de cores, de tonalidades, efeitos. A resina epóxi de média viscosidade é melhor. Por quê? Você despeja sobre o molde ou sobre a superfície que você quer trabalhar, você consegue, com o auxílio de um palito ou algo, você consegue fazer os desenhos, fazendo algum efeito que será necessário. Também é um benefício melhor para quem tem a resina epóxi de média viscosidade, tá? Como eu tinha comentado na resina epóxi de baixa viscosidade, que o tempo de trabalho é maior, a resina epóxi de média viscosidade é um tempo de trabalho menor, então, tá? Então você tem que ter mais agilidade para trabalhar, porque ela já está num processo mais viscoso, está mais próximo de um endurecimento. Mas na questão de você trabalhar com cores, efeitos, a resina de média viscosidade tem o benefício que é você conseguir fazer alguns desenhos, inserir algumas coisas com mais facilidade no seu molde ou na sua peça. E o terceiro benefício da resina epóxi de média viscosidade é na prática de eternizações. Se você trabalha com eternizações, seria mais indicado trabalhar com resina de média viscosidade. Justamente pelo fato, é mesmo uma coisa do tópico anterior. Você trabalha melhor com cores, efeitos, consegue trabalhar melhor a sua resina de acordo com a necessidade, mas na prática de eternizações também é muito mais fácil você pegar uma resina mais viscosa, de média viscosidade, para estar colocando algum elemento dentro do seu molde, na sua peça que você precisa fazer. Então, a resina de média ela já está mais trabalhada, ela já vem num processo de endurecimento maior, você consegue trabalhar melhor, colocar sobre o seu molde, fazer alguns efeitos, inserir fotos, inserir elementos nela, e você vai ganhar tempo trabalhando com a resina de média viscosidade e também vai ter um resultado bom também. Não que a resina de baixa viscosidade não sirva para esse tipo de trabalho também, tá? Então, aí agora eu coloquei para vocês também os 3 benefícios da resina de média viscosidade. E agora nós vamos às considerações finais, né? Que você pode estar decidindo aí a que tipo de resina você vai adquirir para trabalhar. Tanto a resina de baixa quanto a resina de média, ela serve sim para o seu tipo de trabalho artesanal, né? O seu trabalho com biojoias, peças pequenas, eternizações. Esses 2 tipos de resinas, elas servem melhor. Então eu listei aí 3 benefícios principais para cada tipo de resina. Você pese aí qual que é o melhor para você. Se você prezar mais por eliminar bolhas mais facilmente, um tempo maior de trabalho, você pode estar optando pela resina de baixa viscosidade, que são os 2 princípios assim que eu acho mais importante, que é o tempo de trabalho, né? Você tem um tempo maior, às vezes preparar algo para colocar lá, ou então você tem um tempo de segurança, se caso você se atrapalhar, a resina de baixa viscosidade é melhor. E também a prática da fluidez, né, da peça no molde. Se você trabalha com moldes muito pequenos, você faz brinco, algo muito pequeno, não tem nem como cogitar usar uma resina de média viscosidade, tá? Que aí vai estar atrapalhando muito o seu processo. Às vezes ele tem um furo muito pequeno, ele não vai passar naquela lateralzinha do lado do furo. Então a resina de baixa viscosidade aí, né, seria o ideal comparado com a de média viscosidade. E a de média viscosidade são esses benefícios que eu já disse para vocês na prática do doming, a prática também de você colocar efeito ou trabalhar com alguma eternização, algum tipo de eternização. Esses são os 3 benefícios principais de cada tipo de resina. Aí fica a critério de você utilizar qual tipo de resina,
Agora, se caso você optar pela resina de baixa viscosidade, você tem um benefício que é você pode estar ali tentando dar uma engrossada, um tempo de trabalho maior para ele estar engrossando. Eu tenho até um vídeo no canal, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, vai aparecer na sua tela, é só você clicar nele. Caso você tenha resina de baixa viscosidade e queira aumentar a viscosidade dela naturalmente, para você fazer um tipo de trabalho que você necessita, que ela não escorra tanto, que ela não tenha viscosidade muito baixa, que vai favorecer o seu trabalho com ela mais grossa. Então, pode estar clicando no vídeo aí. Por hoje é só, pessoal. Agradeço a você que ficou até o final aí. Muito obrigado.